Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações, ok? Bom, quero ler um texto aqui que está em Isaías capítulo 10, verso 1 e 2, que diz assim: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Veja só, eu aqui não quero ser insensível diante do problema que a gente está vivendo, mas eu gostaria que você parasse para pensar comigo um minuto. Nós vimos, e você deve ter acompanhado aí na sua cidade, muitas campanhas políticas, muitos movimentos, muitas aglomerações, e parece que essa coisa que está acontecendo não pega em determinadas épocas, né? E logo no dia seguinte, via de regra, a maioria dos estados determinou um lockdown, uma restrição maior em relação à nossa liberdade, né? E o que é mais interessante nisso tudo é algumas coisas que são determinadas e resolvidas, atreladas a essa situação específica. Então, por exemplo, você sabia que o complexo do Ibirapuera ele será demolido e ali será construído um shopping? Muitos não sabem, mas tem o ginásio do Ibirapuera, ali próximo tem um campo, tem todo um complexo esportivo. Aquilo tudo vai ser demolido para que seja construído um shopping. E aí você pensa se isso seria viável ou não. Muitas vezes você nem estava sabendo disso. Dos 59 bons pratos que existem aqui no estado de São Paulo, em 57 foi determinado pelo governo estadual que fosse suspensa a oferta de jantar. Só que, o que acontece? Diante de todo o problema econômico que nós estamos vivendo, muitas pessoas dependiam dessa janta para poder continuar se mantendo. Além disso, foi suspenso o atendimento sábado, aos finais de semana e feriados. Sendo que muita gente também trabalha, muito motoboy, muita gente de rua, atrelado a isso também, em torno de 15 mil pessoas eram atendidas gratuitamente no Bom Prato. 15 mil moradores de rua, foi também suspenso o atendimento a essas pessoas. Aí você, por outro lado, vê um STF que faz licitação para que possa comprar lagosta, vinho com pelo menos 4 premiações. E aí você vê, ontem, por exemplo, teve um jantar na Lesp regado a lagosta, enquanto que muitos de nós, como eu, por exemplo, você, talvez muitos do que vão me assistir, estão enfrentando dificuldades para poder se manter seu padrão e tendo um ganho menor. Muitos, inclusive, têm o seu salário reduzido nesse tempo e ter que ver todo esse quadro e toda essa situação. Atrelado somando a tudo isso, nós temos os problemas emocionais que tudo isso está sendo gerado. Veja, por exemplo, na minha igreja eu tenho 2 irmãs que trabalham home office e uma tem 4, tem 3 filhos. Elas são obrigadas a trabalhar em casa, fazer o seu trabalho e, além disso, se preocupar com o estudo dos seus filhos que estão estudando online e atender às reivindicações da escola e das professoras. Então, o que acaba sendo gerado com todas essas situações o problema não só financeiro, como também físico, né? Porque há um cansaço a mais, e emocional. No Japão, o número de pessoas que se suicidaram é muito maior do que o número de pessoas que morreram dessa situação que nós estamos enfrentando. E aí eu me lembrei de uma música do Zé Ramalho, que eu acho que o refrão viria muito a calhar para o tempo que nós estamos vivendo,
que é o seguinte, que ele diz assim: e o vida de gado, povo marcado e povo feliz. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo uma vida de gado, irmãos. Nós temos que, e agora eu falo como igreja, nós temos que nos ressignificar, nós temos que nos reposicionar perante a sociedade. Nós temos que dar a cara a tapa, começar a questionar essas leis injustas, começar a questionar esses políticos. Ao invés de dar os nossos púlpitos para que na época de eleição eles venham falar um monte de groselha, que eles não farão metade do que dizem que farão, nós temos que determinar que os nossos púlpitos sejam um lugar de pregar Jesus, que não haja campo para essas pessoas ficarem falando, e que eles sejam cobrados, porque todo e qualquer político, ele é um funcionário público, ele é eleito para poder nos servir e não se servir de nós. Eles não são autoridade, eles exercem uma autoridade. É a mesma coisa que acontece conosco. Então nós como igreja temos que nos ressignificar, nos reposicionar, colocar o nosso posicionamento cristão diante da sociedade e procurar trazer resposta para essa mesma sociedade, questionando, demonstrando, apontando as coisas erradas, injustas. E aí tem muito crente que diz assim: não, isso é coisa do inimigo. Não, isso não é coisa do inimigo, isso é coisa da igreja, é o posicionamento da igreja. Lembre-se, irmãos, João Batista perdeu a cabeça porque questionou uma injustiça que estava sendo praticada por Herodes, porque ele pegou a mulher do seu irmão. Aí você vê muitos profetas sofreram, por quê? Porque eles colocavam o dedo na ferida e mostravam as injustiças que eram cometidas por seus governantes. E naquela época o rei era lei, e eles muitas vezes pagavam um preço muito alto. Samuel pagou um preço alto por questionar Saul por uma coisa que ele não poderia fazer, mesmo sendo rei. Então nós temos que parar de ter medo e parar de querer ficar bonito na foto e querer agradar a homens e procurar agradar a Deus. Nós temos que, como igreja, começar a nos posicionarmos, parar de esperar de pessoas aquilo que só Deus pode fazer por nós, que só o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo e a igreja precisa começar a trazer resposta, trazer luz para toda essa situação. Que os nossos templos, que o nosso templo seja usado para que pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam transformadas também pela sua compreensão da vida, compreensão das coisas, e que a gente pare de ficar buscando nessas pessoas, nessas coisas. Veja, o que os nossos deputados evangélicos fazem, o que eles questionam, como que eles estão se posicionando, muitas vezes nós nem sabemos. E os poucos que se posicionam muitas vezes é criticado pela própria igreja. E nós temos que mudar este quadro, mudar essa situação, porque somente assim nós vamos trazer um significado muito maior para aquilo que a igreja pode trazer para esse tempo. Eu creio que toda essa situação que nós estamos enfrentando, dessa doença, num primeiro momento eu achava que Deus iria nos mudar. Não, Deus mostrou quem nós somos. E agora Ele está dizendo o que vocês vão fazer, qual é a sua posição, qual é o seu posicionamento. Então, é o que eu tenho dito, que a gente possa transformar muito poucas pessoas. Eu na minha igreja faço muito pouco, porque a minha igreja é pequena, mas faço coisas que muitas vezes eu nem imaginaria que conseguiria fazer. E veja, irmãos, eu sou tão radical em relação a isso porque eu sou contra, inclusive, por exemplo, a Marcha para Jesus, porque lá tem dinheiro público e eu aprendi uma coisa: quem paga a conta vai cobrar mais dia, menos dia. E nós ficamos amarrados a homens, a situações, e muitas vezes ficamos com dedos de nos posicionarmos, porque poderemos, aquilo pode se voltar contra nós. Eu aprendi uma coisa: profeta de Deus não anda em festa de rei. Nós precisamos aprender a depender de Jesus, a depender do Espírito Santo e começar a transformar aquilo que está à nossa volta, passar a ser uma igreja relevante, uma igreja que se posicione e que veja e que coloque o Evangelho como pauta principal de tudo aquilo que nós fazemos, não somente dentro da igreja, mas na vida. Dependa, meu irmão, minha irmã, dependa de Deus, dependa de Jesus, dependa do Espírito Santo. Não espere de homens e mude a sua realidade à sua volta, porque você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer
em nós e através de nós. Deus abençoe vocês.